pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Voos e Versos, o podcast da Asas da Literatura. Eu estou muito feliz em estar aqui representando a editora para mais um podcast muito especial com o autor nosso da casa, que é o Orlando Martins. E esse livro aqui tá sensacional, né? A capa já chama atenção, mas vou deixar para mais para frente ele falar um pouquinho mais para você sobre o livro. O livro que a gente vai conversar hoje sobre é Abismo aos Portões do Holocausto, né? Então, pela temática do livro, já dá para saber que é um livro sério, mas também um livro que traz aí uma narrativa envolvente, que com certeza vocês vão se interessar. Mas antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre essa obra, Orlando, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou pedir para você se apresentar para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Olá, obrigado, tudo bem? Eu sou Orlando Martins, sou escritor, também sou professor, gosto muito de escrever há muitos anos e esse é um tema que eu gosto de estudar. Sempre gostei de ler muito sobre o Holocausto, via muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, li muitos livros, romances históricos. Então compreendo que é um tema bastante importante e um tema pontual histórico, né? Com Nunca certeza. podemos nos esquecer da memória do Holocausto. Que legal, Orlando. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre essa história, como que você chegou até esse livro, né? Quais são os caminhos que te levaram a chegar e falar, eu vou escrever esse livro. Então, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ler desde pequeno, leio de livros de várias temáticas. E esse livro me despertou a escrever sobre esse tema, porque a primeira vez que eu assisti um filme que me impactou muito foi O Menino do Pijama Listrado. Esse filme impacta mesmo. Impacta mesmo. Depois assisti O Pianista, A Menina que Roubava Livros e outros filmes da temática do Holocausto. E aquilo sempre me tocou muito, porque a gente sempre fica pensando no sofrimento dos milhões de pessoas, né, Sim, que perderam seus entes queridos durante o Holocausto, 6 milhões de judeus e também outros milhares de pessoas de outros grupos, enfim, foi realmente terrível. E isso sempre me gerou assim uma reflexão uhum, pessoal, né? É aquela frase da Anne Frank: apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Então a sim, gente fica pensando como que conseguiram, como foram capazes de maquinar, pensar e arquitetar o Holocausto, que foi um crime contra a humanidade. foi. Então, como eu sempre gostei de estudar o tema do Holocausto e o tema da Segunda Guerra Mundial, eu sempre tive uma consciência de que, de fato, esse foi um momento terrível da história da Uhum, humanidade, um momento muito triste. com Então, esse livro certeza. materializa um pouco do meu estudo, das minhas pesquisas, não só minha. Escrevi com minha esposa, com a Que Cleusa, e legal! escrevi com a minha filha Larissa. Eu vi que tem aqui também elas no Sim, livro. somos 3 autores. Que legal. Isso, então elas são muito criativas. Eu, como também leciono história, gosto muito dessa área, só que Sim, elas são muito criativas, então criaram os personagens, também gostam de história. que Então juntamos interessante. as forças e escrevemos o livro Abismo, aos Portões do Holocausto, que trata sobre uma família de judeus no tempo da Segunda Guerra Mundial. Que legal, Orlando. Enquanto você foi falando, eu fui ficando curiosa. Porque quando a gente fala de uma família produzindo um livro Imagina. em conjunto, a gente imagina como é que foi esse processo criativo para vocês, né? A desenvoltura, misturar a história com a ficção. Como é que foi esse processo para vocês? O que que vocês priorizaram ou deixaram de priorizar nesse momento? E o que que elas acharam também de fazer desse processo? Então, foi um período assim de mais ou menos 4 anos escrevendo esse livro. Foi bastante Eu, tempo? como tenho toda essa questão das aulas, Uhum. no campo de história, teologia, geografia, conhecimentos gerais, então algumas áreas que eu leciono, então eu gosto muito dessa parte histórica. Sim. Minha esposa também é pedagoga, minha filha também, ela gosta muito de ler, Ai, que legal. vai começar agora uma faculdade de marketing, então sempre foi muito estudiosa, então começamos a refletir um pouco o tema, começamos, fruto que a gente sempre gostou de ver filmes sobre essa Sim, temática, ler livros, minha filha lê muitos romances históricos, e sim. isto foi nos gerando essa vontade de escrever esse romance. E aí as ideias foram vindo, a gente percebeu que havia uma tempestade cerebral, ou seja, de Sim. ideias, um conjunto de ideias sobre o tema, precisávamos materializar. Então Uhum. eu lia muitos livros, revistas, artigos acadêmicos, a esposa e a filha são muito criativas, também liam e também Sim, fomos juntando ideias. sim. Juntando ideias, refletindo, analisando e materializou-se neste livro, Abismo aos Portões do Holocausto. Então, no fundo, esse livro é um conjunto de ideias nascidas de reflexões, de análises e que conseguimos, como uma família, materializar
este romance histórico. Que interessante, Orlando. E eu imagino, né, que durante 4 anos que vocês foram desenvolvendo esse livro, tenha sido um processo muito legal, né? E que também podem ter surgido desafios, né? Principalmente fazendo isso em conjunto. Porque quando a gente pensa num livro, né, quando a gente tá vendo, tem a visão de leitor, as pessoas nem imaginam, né, como é que é todo esse processo criativo que envolve. E tiveram alguns desafios que vocês passaram enquanto vocês escreviam o livro? Alguma dificuldade? Algo que vocês ultrapassaram juntos para a desenvoltura dele? Então, esse livro nasceu na época do Covid. E como a gente já reside em Portugal há 7 anos e meio, eu faço doutoramento lá. Então, a gente, naquela época, por mais que a minha filha estivesse na escola, as aulas eram online. Sim. A minha esposa ia para o trabalho e voltava. E eu lecionava, que eu leciono em escola, só que estava lecionando de modo online. Entendi. Então, tinha muito tempo em casa também. Então, teve o tempo, por exemplo, do Covid, que estávamos mais por casa. Então, foi um momento, assim, de muita pesquisa. Sim. Aí começamos, assim, a pesquisar muito sobre o tema, assistir filmes, refletir, debater. E aí foi nascendo a ideia do romance. A ideia do romance, ela veio como um gatilho, né? Porque a gente foi pensando assim, poxa, tema do Holocausto, Segunda Guerra, é um tema assim de muito sofrimento, foi um tema, infelizmente, foi um tema que gerou marcas na história da humanidade e a gente sempre leu sobre o tema. Então, por que não produzir uma obra? E como estávamos por casa no momento do Covid, por mais que eu estava trabalhando de modo remoto, ou seja, online, lecionando online. Minha esposa ia para o trabalho e voltava, mas também estávamos mais por casa. Minha filha estava tendo aulas de modo online. Então, foi nesse contexto que surgiu essa ideia de fazer o livro. Então, aos sábados, a gente conversava muito sobre o tema. Desafios surgiram muito, por exemplo, pesquisar a cultura da época. Eu imagino. Tanto o contexto da cultura judaica, dos judeus, o contexto da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, da Europa, da Segunda Guerra Mundial, da Polônia, de todos os países envolvidos naquele contexto. Conhecer, por exemplo, a diferença do campo, do que é um campo de concentração para um campo de extermínio. Nossa. Saber, por exemplo, como era o entendimento e o impacto na sociedade da época, tanto na sociedade alemã como também na sociedade europeia e no mundo de um modo geral. Por quê? Porque a perseguição aos judeus estavam acontecendo, mas elas não começaram com o Holocausto, elas começaram primeiro com perseguições, com os pogroms, depois com a Noite dos Cristais e também com vários eventos, como a queima de livros, vários eventos que foram acontecendo ao longo, desde a ascensão do nacional-socialismo, que é o partido nazista, que ele assumiu o governo da Alemanha em 1933, até a concretização do final do Holocausto, que foi em 1945, porque o nazismo teve 12 anos de governo. Sim. Então, tivemos que pesquisar todo esse período. Só que o nosso livro, ele começa com uma família de judeus que mora em Berlim, na Alemanha, já a partir de 1927. O livro já tem início em 1927. Então, começa ali com a família. Então, tivemos que estudar bem o contexto, o antissemitismo. Já começava uma rejeição contra os judeus na Alemanha. Então, a gente teve que estudar bem esse contexto. Tive que ler bastante livros, elas também, para ler outros romances, para mais ou menos compreender bem o contexto, para materializar num livro com credibilidade, seriedade, mesmo sendo um romance histórico, mas com fidelidade à história. Por quê? Porque é um livro que tem a ver com algo que trouxe muita dor, mas que deixa um recado para toda a sociedade, né? Isso nunca pode voltar a acontecer. Por quê? Porque foi uma dor muito grande. Foram 6 milhões de judeus, fora os outros grupos que também morreram no Holocausto. Então, realmente foi algo muito terrível. Então, para escrever esse tema, teria que ter uma pesquisa muito séria. Por mais que é um romance histórico, por exemplo, no romance histórico, nós criamos os personagens, é verdade, mas o pano de fundo histórico é fiel à história. Com certeza. Por exemplo, citamos as Olimpíadas de 1936 na Alemanha, citamos o dia que houve a queima de livros, que os livros que eram contrários à ideologia nazista foram queimados em praças públicas, citamos, por exemplo, a Noite dos Cristais, que todos os estabelecimentos de judeus
foram apedrejados numa noite. Sim. A grande perseguição mesmo começou em 1933, quando o nazismo ele tomou forma através do seu governo. As lojas dos judeus na Alemanha, elas eram todas marcadas com a estrela de Davi. Nossa. Então, e era escrito Jude, ou seja, judeu. Sim. E havia o antissemitismo, já havia, mas ele foi potencializado, materializado, e ele tornou-se política de Estado a partir de que o nazismo iniciou o seu governo. Então, isso nós rememoramos toda essa história terrível neste romance, onde apresentamos os questionamentos, as inquietações, o cotidiano e tudo aquilo que envolve uma família de judeus. Começa com o Shimon, a Esther, que são um casal, primeiramente os seus primeiros filhos, a Ana e o Davi, e depois vem o Benjamim, que nasce depois, nasce no contexto. Nossa. E assim a gente vai conhecendo o desenrolar da sua história, da história de vida deles, dos seus desafios, dos seus dilemas, dos seus sofrimentos, também de momentos assim entre eles de felicidade, porque apesar de toda a luta, apesar de toda a provação, apesar de todos os desafios, eles eram uma família muito unida. Sim. E eles tinham muita fé, e essa fé o ajudava. Eles se apegavam muito a Deus, à fé, aos valores da família, ao amor ao próximo, eles se ajudavam muito. Então, o livro ele tem uma mensagem também de esperança em meio a algo que foi uma total desesperança. Sim. Então, esse é um livro que nos faz nunca esquecer do Holocausto. Então, é um romance histórico, sim, uma família fictícia, porém que ilustra algo que aconteceu. Nossa, Orlando. Então, é um livro que eu acho que os leitores vão gostar. Com certeza. E eu acho excelente você descrever, assim, a forma como foi desenvolver essa obra. Até porque foram muitos desafios, né? A gente tá falando de um romance histórico, como você mesmo disse. E às vezes a gente pensa que já é difícil escrever um livro. Mas quando é um livro que tá relacionado a algo da realidade, que traz fatos históricos, se torna ainda mais difícil, né? Algo que tem que ser feito de forma muito mais cuidadosa. Claro. E é muito interessante até para os leitores saberem, né? Como foi esse processo criativo para entender quem é o autor que tá por trás da obra. Sim. Eu sempre falo, né? Que hoje a internet, os meios digitais, eles permitem uma conexão com o autor que antes o público de leitores não tinha. Né? Como é especial você saber todo o cuidado que o autor teve ao longo da obra, e não só você, mas você e a sua esposa e a sua filha, né, que fizeram parte disso. Então é muito legal compreender todo o estudo cuidadoso que vocês fizeram em relação a isso, né? E eu acho, falando principalmente de um romance histórico, que o livro que trata muitas vezes de temas sérios, como o do Holocausto, mas trazendo uma história de ficção, uma história que traga ali outras percepções em relação àquilo, né? Percepções que a gente pode trazer para vida de hoje, como você mesmo disse, uma mensagem de esperança, tem um poder muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo e estudando sobre a história, a gente consegue também se envolver, né, com uma ficção, entender um pouco mais também sobre esse lado dos personagens. Porque às vezes, quando a gente pensa assim, eu vou pegar um livro de história para ler, para entender como é que foi o Holocausto. Muitas vezes a gente acaba não lendo, quando você não tem muito interesse sobre aquele assunto. Mas pegar, assim, um livro que ele traz uma ficção, traz um enredo, um romance, e traz esse assunto que é importante de entendimento da história, a gente consegue ler mais facilmente sobre aquilo, né? E como é que foi para você escolher as mensagens que você ia trazer através do livro, né? Eu já sei que o livro ele traz uma mensagem central de esperança, como você mesmo disse, num período de desesperança. E como é que você foi traduzindo essas mensagens através do livro, né? Sem muitos spoilers. Sim, o que eu pensei sempre, né? Uma fidelidade histórica. Sim. Porém, a gente está lidando com romance. Então, tem que ter a questão do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, até pratos judaicos, né? A gente procurou pesquisar para que a família percebemos ali, por exemplo, o café da manhã, os pratos típicos que os judeus comem, os hábitos, a frequência à sinagoga, eles frequentavam a sinagoga, então os hábitos religiosos, os hábitos, por exemplo, da culinária, os hábitos culturais, o modo de ser, o modo de estar. Pensamos tudo isso. Por quê? Porque se a gente vai falar de algo que eu quero retratar um período histórico e o comportamento cultural
cultural daquele povo, tem que ter uma fidelidade histórica, não é apenas escrever um romance e deixar solto, pontas Sim. soltas, que é que as pessoas vão ler e vão dizer, poxa, mas eu não me identifiquei, Sim. eu não percebi um judeu no contexto da Alemanha da Segunda Guerra ou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque muitos, por exemplo, os campos de extermínio não eram na Alemanha, eram ali na Polônia, por exemplo, Auschwitz, mas muitos campos de concentração ficavam ali na Alemanha. Então nós temos ali campos de extermínios, campos de concentração, até isso a gente procurou. Explicar no glossário. Tem um glossário no final da obra. Que legal, que explicando, ótimo. por exemplo, termos técnicos tanto da cultura dos judeus, como da Alemanha nazista, como da Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para que a pessoa possa se fixar na história, possa compreender a história, possa se sentir parte do enredo no sentido, opa, eu estou percebendo, estou compreendendo, sim, estou entendendo a mensagem, que é uma mensagem de esperança, de amor ao próximo, é aquela mensagem da Anne Frank, eu ainda acredito na bondade humana, ou seja, é uma forma de combater o totalitarismo, de combater a ditadura e pensarmos sempre um pensamento de esperança, de democracia, de valores democráticos, de justiça social. Essa percepção é maravilhosa, mas também dá aquela percepção de, opa, eu conheço, estou entendendo o contexto da época. Foi um contexto terrível, de uma ditadura, foi um contexto de totalitarismo, foi um contexto de perseguição contra um povo, foi um contexto de que houve uma maquinação para aniquilar um povo. Sim. Tanto que havia... o Holocausto ele foi materializado, o Holocausto foi pensado. Tanto que chegou a números absurdos, né? Só os judeus foram 6 milhões. Sim. E eu entendo que nós nunca podemos banalizar esse número. Com certeza. É um número horroroso. Meu Deus, é potencializado ao extremo. E outros grupos também morreram no Holocausto. Só que o nosso livro ele trata, claro, de uma família de judeus, mas lembramos também que outros grupos também morreram no Holocausto. Então, esta memória não pode se perder. Então, o que eu acho que o meu livro tem o resgate? Sim, é um romance histórico maravilhoso nesse contexto. Por quê? Porque tem uma história, tem o cotidiano, tem o dia a dia, a mãe conversando com a filha. Por exemplo, a Ana tem um namorado que é o Mark. Então, tem todos aqueles dilemas, aquelas conversas. Por exemplo, aqui é um ponto histórico. A Ana gosta do Mark, só que o Mark é um jovem alemão. Nossa. E aí vai haver o quê? Família do Mark é contra. Sim. Ainda o Holocausto não estava materializado, porque não havia ainda a solução final. O que seria a solução final? A solução final foi uma reunião que houve em Vance, em 1942, onde ficou-se decidido o destino dos judeus, e se ali foi a materialização do Holocausto. Porém, havia perseguições terríveis na Alemanha. E essas perseguições, antes de começar a Segunda Guerra, que ela teve início em 1939, elas foram sistematicamente piorando. Começou, por exemplo, em 1933, com queima de livros, com lojas dos estabelecimentos judeus sendo boicotados, que era o boicote aos estabelecimentos judaicos, e foi piorando, ao ponto de os funcionários que eram judeus serem demitidos, professores judeus serem demitidos, e aí as crianças que eram judias, que estudavam em escolas que não eram judias, não podiam mais estudar, tinham que estudar em escolas judias. Então, houve uma série de contextos de perseguições. E é nesse contexto que o Mark e a Ana se conheceram lá no início, 1900, lá no início, antes ali do nazismo começar, eles se conheceram, eram crianças, e aí ficaram muito amiguinhos, e lá na frente vieram a se gostar. Então, imagina o dilema. A Ana judia, o Mark alemão. Então, a família do Mark não aceitou. E aí, lá no fim, eles se casam. Nossa. Então, é uma história bonita, é uma história que, apesar dos horrores da guerra, dos horrores do Holocausto, encontramos ali o Mark e a Ana, que fazem algo muito bonito. E, logicamente, que o Mark era contra o nazismo, era contra aquela perseguição. A mãe dele não, a Freud era uma nazista convicta e muito incomodou seu filho. Então, no romance, o Mark ainda teve que conviver com uma mãe
nazista radical, já um pai mais que não era nazista. Um pai Sim. já era um alemão, fazia parte daquele contexto, mas não era nazista. Então, ele tinha ali a compreensão do pai, mas a perseguição da mãe. Então, esses contextos o livro apresenta. Aí eu lembro do Menino do Pijama Listrado, Sim. que é aquela amizade que a gente sabe que é muito improvável dos dois menininhos, né? Mas que demonstra o quê? Em meio da desesperança, em meio da perseguição, em meio do totalitarismo, em meio da tristeza, em meio de tantas coisas horrorosas que aconteceram naquele tempo, o Mark e a Ana se encontram, assim como aqueles dois meninos no filme O Menino do Pijama Listrado, puderam ter a sua amizade. Sim. Por mais que ela é muito hipotética, né? Sim, Porque a gente sabe que seria muito difícil um menino judeu ter amizade com um menino alemão, sendo Sim. que o menino estava no campo de concentração. Mas a mensagem é a esperança, Sim. assim como o Mark e a Ana. Então, esse livro ele nos toca pela questão da esperança. Esse é um livro que eu acho que tanto a criança, o jovem, o adulto, o idoso, todos podem ler. É para todos os públicos, é para todas as faixas etárias. É um romance histórico com uma mensagem de esperança, de amor, e que demonstra aquela frase da Anne Frank: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Sim. Apesar de todos esses horrores, no final, logicamente, a família, que eu vou dar um spoiler, consegue ter um final. O destino deles não é a morte no Holocausto, claro. Nossa. O destino deles, eles se salvam, conseguem depois viver de um modo digno, mas Sim. claro que essa memória vai ficar sempre na mente deles, né? Sim. Aí o livro ainda termina com uma frase: esquecer nunca. Sim. Agora eu peço desculpa, me deu o lapso da frase, Imagina. mas, ou seja, nunca esquecer disso. Sim. Eu entendo que essa memória nunca pode ser esquecida. Então, eu acho que é um livro que ele contribui. É um livro que é bom para os alunos de história, é bom para os jovens e é bom para todas as A gente estava faixas conversando etárias. sobre isso, né? Sobre como o livro ele pode ser utilizado até mesmo no ensino médio, no contexto Sim. escolar, como um livro de apoio, né, para a Sim. escola, para tratar de uma temática tão séria, mas também trazendo uma mensagem muito bonita, né? É verdade. Porque você me falando assim sobre a história, eu fui aqui imaginando, né, os personagens, porque eu sou leitora. Sim. Então já foi me chamando a atenção. Somos. Exatamente. Então é um livro que você vê que te deixa envolvido realmente na história, né? E isso é muito legal. E Orlando, eu queria saber também um pouquinho como é que foi para você sair dessa fase assim criativa de desenvoltura da obra para por fim falar, ok, realmente eu vou publicar esse livro, por qual caminho eu vou seguir, o que eu vou fazer, como é que foi sair desse processo mais criativo para a parte mais técnica, né? Até encontrar realmente o Editorados da Literatura e iniciar ali o processo de publicação. Então, conversei com alguns professores, com alguns escritores, submeti a obra a professores, a escritores, a leitores, até, Sim. como eu leciono, até a alunos que gostam de romances históricos e que leem sobre o tema. E o feedback era sempre positivo. Claro que havia alguns feedbacks, melhor aqui, melhor ali. Fizemos algumas revisões ortográficas, revisões de conteúdo, houve muitas revisões de conteúdo. Por isso que eu digo, foram 4 anos. Eu posso dizer que escrevemos em menos de 4 anos. Sim. Mas o tempo depois de materialização da obra foi de maturação, de reflexão, de análise. Opa, está no ponto. Acho que agora pode ser publicado. Houve todo um contexto, toda uma análise, toda uma reflexão, toda uma preocupação. Para quê? Para que o público final pudesse ter um livro que as pessoas tenham prazer de ler. Sim. É uma leitura que seja prazerosa, que não seja cansativa. Porque eu entendo assim, ó, tem muitos livros de história, eu gosto de livros técnicos. Sim. Só que eu sei que nem todas as pessoas gostam. Exatamente. Porque o livro técnico é cansativo, usa termos técnicos, que às vezes a gente precisa de um dicionário para entender. Então a gente tomou muito cuidado com isso. Procurei para falar de um tema profundo, porém de um modo simples e prático. E no final preparamos ainda um glossário. Para quê? Para que o leitor possa compreender o contexto. É aquela velha máxima da hermenêutica, que eu gosto muito da aula de hermenêutica.
texto fora do contexto gera pretexto, ou seja, Sim. como é que eu vou conhecer sobre o tema se eu não conhecer nada sobre os acontecimentos da época? Então, um glossário para Claro. entendermos. Isso é importante. Então, eu me preocupei para que o leitor compreendesse historicamente tudo, mas que se envolvesse com o romance. Então, Com deixamos a certeza. parte histórica de modo prático, mas o glossário está mais técnico. E quando eu percebi assim que o livro estava bom, quando eu já enviei para alguns professores, alguns leitores, revisores de língua portuguesa, pessoas que compreendessem assim, que gostam de romances históricos, disseram, opa, tá no ponto. Que Eu tive legal. alguns feedbacks, Que bom. que eu acho que esse livro tem que, antes de lançar para o grande público, tem que ter alguns feedbacks, e a gente tem que sentir, é o momento, porque o livro está pronto. Sim. Porque um livro, quando não está pronto e nós colocamos no mercado, depois a rejeição é grande. Exatamente. E as pessoas não vão indicar, e também vão, inclusive vai ser uma decepção. Sim. Porque a gente quer ler um livro, a gente quer ficar preso do início ao fim, ou seja, se quer que seja uma leitura prazerosa, não uma leitura cansativa. Com certeza. Eu gosto de livros técnicos, mas sei que a maior parte das pessoas querem um tema mais prático. Sim. Então, procurei pegar um tema complexo, Uhum. difícil, histórico, um tema verdadeiro, um tema que vai envolver temas difíceis, porém, fizemos de modo prático, porque através do romance histórico. Olha, vão ter tantas situações. A família tem uma livraria no centro de Berlim. Aham. Então, essa livraria boicotada. Nossa. Essa livraria, os alemães entravam lá e diziam, alemães, os guardas da SA diziam assim, alemães, não comprem de judeus, porque essa é uma livraria de judeus. Então, o Shimon, ele é um pouco melancólico. Sim. Ele sofria muito com isso. Aí ele chegava em casa, a Esther mais fleumática, ou seja, mais Sim. tranquila. Então ela tranquilizava ele. Que legal, vocês foram desenvolvendo o perfil psicológico de cada um deles. O perfil psicológico. E as crianças? Eles ainda eram muito jovens, depois eles Sim. vão desenrolando a idade, vão crescendo. Mas eles ainda muito jovens, os pais estavam sempre poupando eles. Sim. Só que acontece que depois eles não... Na própria escola começaram a sofrer situações ruins, começaram a sofrer ofensas nas escolas, depois tiveram que sair da escola para ir para uma escola judaica. Ou seja, as Sim. crianças perceberam ao longo dos anos, eles ficaram mais maduros, mais velhos, no contexto que eles estavam envolvidos. Depois nasce o Benjamin, ainda tem o cachorrinho Skitter. Nossa. Olha, então é o contexto de uma família. O Shimon, a Esther, a Ana, o Davi, o pequeno Benjamin e o cachorro Skitter. Sim. Olha, no final do livro, indo para os capítulos finais, porque quando eles estão em Berlim, há um momento de que os judeus vão todos para os guetos. E eles vão para um gueto, que é o gueto de Lodz, na Polônia. E lá ficam algum tempo no gueto. Aí prepara-se uma fuga. O Shimon arquiteta uma fuga para a família ir para a Suíça. Mas ele vai para o campo de Dachau, na Alemanha. Então imagina o contexto da fuga. Até esse contexto nós vamos ter. E eles conseguem... A família vai para a Suíça, mas o Shimon, infelizmente, vai para o campo de Dachau. Sim. E aí temos vários contextos e no final... eles se juntam novamente. Ai, que bom. Tô dando alguns spoilers. Tô vendo. Mas eu acho que o leitor vai ficar mais curioso ainda, porque... sim. Eu tô curiosa pra ler. Sim. E, Orlando, como é que foi pra você, então, né? Depois de já finalizar esses processos de revisão e tudo, né? Como é que foi pra você, por fim, né? Viu o livro entrando dentro da Editora Asas da Literatura e começou ali o processo em tornar-se história um livro. Sim. Né? Porque quando o manuscrito vem, ele ainda não tá com a capa, não tá com o título, né? Existe todo um processo envolvendo isso que tem muito trabalho da editora também com o autor. Sim. Né? Como é que foi esse processo para você de publicação até por fim a obra ficar pronta? Então, foi aquele processo da expectativa. Sim. Eu já conheço a Editora Asas de Literatura de alguns anos, já há uns 2, 3 anos, quando a obra ainda não estava maturada, ainda não tinha percebido que era o momento. Eu já havia enviado um manuscrito anterior para a editora, uns anos atrás, mas não dei seguimento porque eu percebi que não era o momento. Sim. Estava no momento procurando editora, também vi que não era o momento, precisava de novas revisões, de novas reorganizações, reflexões no tema, enfim. Eu via que não era o momento, o livro não estava ainda totalmente preparado
para tornar-se uma obra. Sim. Só que foi um momento de expectativa, né? Porque quando realmente o manuscrito final foi para a editora, aí começa aquele momento de preparação, de revisão, de aprovação de capa, aprovação de conteúdo. Aí você começa a analisar, será que esse título ficou bom, aquele título Sim. ficou bom, esse tema tá bom aqui, tá bem colocado ali. Sim. Então tudo isso gerou muita expectativa, mas uma certeza de que esse livro está no caminho certo. Muito E bom. eu acredito que esse livro ele tem tudo para contribuir com a sociedade. Eu acho que as pessoas vão ler esse livro e elas vão ter uma reflexão de quão horroroso foi a Segunda Guerra Sim. Mundial, de quão triste foi. Teve um saldo final de milhões de mortos. Sim. E o quanto isto, a guerra, a destruição, quanto estas coisas não são boas. Que a gente precisa ser um promotor da paz, um promotor do amor ao E as próximo, pessoas do precisam diálogo. ser constantemente relembradas disso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Ou seja, temos que ser promotores de esperança, né? Eu gosto de pessoas como Martin Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, Sim. tantos outros, né, que lutaram por uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, de amor ao próximo, né? E nós temos vários exemplos nas religiões e a gente respeita Sim. todas as religiões, mas eu gosto muito quando Jesus fala do amor ao próximo, Com né? certeza. Ama o teu próximo como a ti mesmo, Com certeza. respeitando todas as religiões, porque eu acho que as religiões são caminhos que a gente deve respeitar. Com Mas eu gosto certeza. muito desta frase de Jesus Cristo. E eu concordo com você. Eu também. Então, Orlando, como é que foi pra você quando você, depois de finalizar a produção do livro com a nossa equipe, recebeu o arquivo e depois viu o livro pronto em suas mãos? Qual foi o sentimento depois de todos esses anos, né, de trabalho criativo? Não só o seu sentimento, como da sua esposa e da sua filha. Queria eu conhecer elas. E como é que foi o sentimento de vocês de ver esse livro pronto, também depois de passar pela produção com a editora? Então, foi um sentimento de muita felicidade. Eu imagino. Ficamos muito felizes. Foi um momento de realização pessoal de nós três, foi um momento de felicidade, foi um momento de gratidão a Deus, agradecemos a Deus e foi um momento assim de assim, olha, valeu a pena. Já é o meu 6º livro, o delas é o primeiro. Nossa. Só ir para elas, então, estão estreando Eu como imagino. escritoras. E olha, eu sei da contribuição delas, contribuíram muito. Escreveram tanto quanto eu escrevi, cada um teve sua contribuição. Que legal. Então, eu tenho a parte histórica, elas têm a criatividade e juntamos. Sim. E foi tão bom assim, porque a gente conseguiu, em família, criar um projeto. Que legal. Um projeto para deixar uma mensagem de esperança. Um projeto que nos faz lembrar, sim, a uma família de judeus, no contexto da Segunda Guerra Mundial, um romance histórico. Tudo isso é verdade, é um romance histórico, mas que trata de um tema sensível, que é o Sim. tema do Holocausto. Ou seja, deixa uma mensagem de esperança para que o amor, a igualdade, o respeito e a tolerância devem ser os fundamentos para o diálogo, Sim. para a paz. E o amor ao próximo é uma mensagem de esperança. Então, eu acho que esse livro ele é um romance que nos lembra. Por quê? Porque ele toca um tema sensível, um tema profundo, um tema histórico e um tema que aconteceu, que foi o tema do Holocausto. E ainda antes do Holocausto propriamente dito, começa desde as perseguições que os judeus sofreram na Alemanha, explicando todo o contexto histórico da época, desde o início do nacionalsocialismo até a materialização do Holocausto e o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Então a gente vai perceber vários contextos que aquela família vai apresentando. Eles são ali livreiros em Berlim. De repente, no final do livro, está a família refugiada na Suíça e o Shimon está sozinho lá no campo de concentração de Dachau. Então isso nos faz o quê? Nos faz lembrar sempre do quê? De que devemos sempre lembrar da mensagem do Holocausto. Nunca nos esquecer desse tema. Por quê? Porque isso realmente aconteceu. Sim. Isso nos deixa uma mensagem de que
precisamos sempre buscar a esperança e o amor ao próximo. Com certeza, Orlando. E eu fico muito feliz em te ter aqui para conversar sobre o livro, porque eu acho que esse momento do podcast dá aquele gostinho de quero mais, né? Sim. Apesar de ter soltado alguns spoilers, é justamente isso que contribui Aham. para o autor ficar com vontade de ler, né? Eu mesmo saí daqui com Aham. vontade de pegar o livro, Aham. levar para casa e ler, né? Porque é uma obra que a gente vê que tem uma mensagem muito importante, muito Sim. real e também necessária, né? E agradeço muito você ter vindo aqui, ter Imagina. contribuído com a gente, ter trago essas percepções sobre o livro. E tenho certeza que os leitores que vão estar agora conhecendo esse livro que está sendo lançado Aham. já vão querer, né, obter o seu e conhecer um pouco mais da obra. Então, Orlando, muito obrigada, Eu que né, agradeço. pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Veio diretamente de Portugal De Portugal, onde moro, faço para estar doutoramento. aqui no nosso podcast. E só tenho a agradecer. Orlando, se você quiser deixar um recadinho final para todo mundo que está de casa. Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e mandar um abraço aos nossos leitores, Sim. também à audiência, a todos aqueles, e agradecer muito à editora, ao apoio da editora. Meu nome, em nome da minha esposa e de minha filha, somos 3 autores, agradeço ao apoio da editora e deixo uma mensagem aos nossos leitores. Leia esse livro. Uhum. Tenho certeza que você vai gostar, você vai se sentir tocado, porque vai ter muitas coisas da vida familiar, Sim. dos desafios, das inquietações, da perseguição. Vai ter pontos assim que a gente vai ficar, meu Deus, como é que isso aconteceu? Por mais que a gente lê nos livros de história, mas o livro traz a ilustração do dia a dia, Sim. do cotidiano. É como a gente lembrar de filmes como O Pianista, Uhum. O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros e tantos outros. E esse livro tem uma mensagem do quê? De esperança, porque no final a gente percebe que tudo acaba, Sim. o Shimon e sua família conseguem mesmo, apesar de tudo, eles conseguem vencer no sentido de que seguiram a vida e tem uma mensagem dele. Eu posso dar uma lida aqui? Claro, deixa eu pegar aqui. Com licença, aqui a frase final do Shimon. Vou colocar aqui rapidinho. Imagina. Que é um livro que é tanta coisa. Aqui, ó. Imagina. Olha, a memória, essa nunca os largou. Principalmente a mente de Shimon, que mesmo tantos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, todos os dias Dachau estava diante dele. Ele saiu de Dachau, mas Dachau nunca saiu dele. Nunca esquecerei. Superar, sim. Por quê? Porque foi uma mensagem de superação. Sim. Esquecer nunca. Uhum. Ou seja, esse livro ele nos leva a pensar o quê? Que nós nunca devemos esquecer do Holocausto. É um romance histórico, mas que nos faz lembrar da memória do Holocausto. Com certeza. Orlando, acho que não tinha forma melhor de terminar do que você trazendo essa citação do livro, Sim. né? Que a gente percebe todo o contexto da obra e mensagem que ela traz. Então, só tenho a agradecer novamente por você estar aqui, por ter compartilhado isso conosco e que seja o primeiro momento de muitos que nós tenhamos juntos em relação ao livro, né? E a gente está muito animado pelo que está para vir por frente, tá bom? Muito obrigada. E para todo mundo que está assistindo, logo o livro Abismo aos Portões do Holocausto vai estar disponível nos principais marketplaces do Brasil, né? Não perca a oportunidade de adquirir o seu, não fica aqui só com o gostinho do podcast. Depois que lê o livro, né? Fale sua percepção para Orlando, para Cleusa, para Larissa. É muito especial para o autor, né? Saber a percepção do leitor depois de ler o livro. E a gente também da editora vai ficar curioso, né? Então, compartilha aí na Amazon, nos marketplaces, a sua percepção em relação ao livro. E agradecer, né, por vocês estarem aqui acompanhando o nosso podcast. Estamos sempre aqui no Voos e Versos trazendo novidades do mercado literário e é realmente um momento muito especial ter esse contato mais próximo com nosso autor Orlando. Obrigada, viu, Orlando? Obrigado, agradeço. E obrigada para todo mundo que está assistindo. Mantenham com a gente e é isso.